Ora, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão. Hoje não é em direto, estamos a falar depois do sorteio já ter acontecido entre todas as seleções que estariam presentes neste Mundial de 2022, aliás. Alguns nomes ainda não estão certos, haverá uma conjugação que depois será feita naturalmente, mas já temos aqui um emparelhamento de algumas possibilidades. Portugal em si já tem o seu grupo bem definido. Ora, recapitulando e olhando também aqui, vou-me fazendo socorrer também do site da FIFA, que podem também acompanhar aqui na nossa transmissão. Como podem ver, temos então no grupo A o Qatar, o Equador, o Senegal e os Países Baixos. No grupo B, a Inglaterra, o Irão, os Estados Unidos e depois o vencedor do play-off europeu, que poderá ser entre o país de Gales, a Ucrânia e também a Escócia. No grupo C, Argentina, a Arábia Saudita, México e Polónia. No grupo D, França, o vencedor do jogo entre a Nova Zelândia e a Costa Rica, Dinamarca e Tunísia. No grupo E, Espanha, o vencedor entre Peru, Austrália e Emirados Árabes Unidos, a Alemanha e também o Japão. No grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. No grupo G, Brasil, Sérvia, Suíça, aliás, e Camarões. E no grupo H, então, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. E pronto, temos cá para analisar o César Meirinho, o Gonçalo Tristão Santos e o Pedro Silva. Sejam muito bem-vindos aos três também para esta nossa transmissão. César, vou começar por ti, olhando para aqui para duas perspectivas. Olhas para o grupo H e se achas que Portugal é o favorito do grupo a passar, e depois perceber se sonhas aí com um emparelhamento entre Portugal e o Brasil. Olá, Mário. Olá, Gonçalo. Olá, Pedro. Olá a todos que estão nos vendo. O grupo H ficou um grupo bom. Considero não um grupo fácil, é um grupo perigoso, um grupo pouco traiçoeiro para a seleção portuguesa, mas é um grupo bom. Poderia ser pior. Poderia encarar uma Holanda ou Alemanha logo no pote 2, poderia vir e ver a seleção uruguaia. A seleção uruguaia com Diego Alonso vem evoluindo, são 4 vitórias consecutivas e graças ao trabalho do Alonso de recuperação, a seleção uruguaia foi ao Mundial sem precisar passar pelos playoffs. Mas é um grupo acessível, é um grupo que eu considero que Portugal fique em primeiro. Se Portugal ficar em primeiro, eu também acredito que no grupo G o Brasil fique em primeiro. Aí é bom que abaixe um pouco essa expectativa de ter um Brasil e Portugal, que eu não quero que tenha um Brasil e Portugal, pelo menos logo de cara numas oitavas de finais, né? Muito bem, Gonçalo, do teu lado, o que é que achas deste grupo? Partilhas aqui da opinião do César e depois lá está, temos um Uruguai talvez como o principal adversário para o primeiro lugar. Olá a todos. Sim, concordo com o César. Acho que, apesar de tudo, o sorteio foi simpático para Portugal. Como ele dizia, no pote 2 tínhamos ali principalmente a Alemanha e os Países Baixos, que eram dois alvos a evitar, apesar do histórico particularmente bom com os Países Baixos nos últimos anos, mas é uma seleção que está em crescendo e é sempre muito complicada. Portanto, acho que foi até um sorteio bastante favorável. Ali com o Uruguai, que nós sabemos bem o que é que vale, foi o Uruguai que eliminou Portugal no último Mundial. De resto, nós defrontámos todas estas seleções neste século, o Ghana também em 2014 e vencemos, a Coreia do Sul em 2002 e Portugal aí perdeu. Não correu nada bem este Mundial. Exato, foi. Aliás, com o Ghana também não correu, na verdade. Sim, apesar da vitória contra o Ghana, pronto, a verdade é que esse Mundial também foi para esquecer. De qualquer das formas, acho que é um grupo que Portugal tem a clara obrigação de passar. Eu acredito que em primeiro, mas tendo em conta o futebol fraco que Portugal tem feito nos últimos tempos, acho que pelo menos em segundo, mesmo assim, Portugal tem de passar. E qualquer coisa que não passe pelo apuramento é um fracasso total da nossa seleção. Pedro, do teu lado, o que é que achas? Concordas aqui com as ideias do César e do Gonçalo? Tudo que não seja passar será um fracasso? E se Portugal é o favorito a vencer o grupo H? Olá a todos. Parece-me que Portugal teve bastante sorte com o sorteio e que, sim, é um fracasso se não se qualificar. Agora, acho que o Uruguai é um adversário bastante temível até para as aspirações ao primeiro lugar do grupo. Acho que vai ser bastante dividido entre Portugal e o Uruguai, que, como disse o César, está em recuperação e é uma equipa com bastantes talentos individuais e que vai, acho eu, competir com Portugal pelo primeiro lugar, mas obviamente se Portugal não passar é um falhanço aqui também total. Nas imagens mostramos a mascote deste campeonato do mundo, a belíssima Taça do Mundo.
para mim, não há melhor do que esta bela taça que coroa, no fundo, o campeão do mundo. E eu propunha-vos que passássemos aqui em revista o artigo que já saiu no Bola na Rede também, que fala nos 5 pontos de interesse do sorteio para o Mundial de 2022 no Qatar, que é feito pelo João Pedro Gonçalves. E o João então traça-nos aqui 5 motivos que possam fazer com que, possamos estar um bocadinho mais atentos também para, no fundo, analisarmos aquilo que foi o sorteio deste Mundial. O primeiro motivo que o João Pedro dá aqui é a tal desforra e as más memórias que Portugal tem por estes adversários, a questão do Ghana, que, enfim, esteve emparelhado com Portugal no Mundial 2014, da Coreia, aquele Mundial, terrível para Portugal também em 2002, e, é claro, a questão do Uruguai, que venceu Portugal e afastou Portugal do último Mundial. Gonçalo, olhando também para estas 3 seleções, Uruguai, Coreia e Ghana, já falámos de Portugal e do Uruguai, claro, como os favoritos, mas para ti, qual é que é o candidato a colocar-se aqui no meio, ou seja, a colocar aqui algum favoritismo em causa de Portugal e do Uruguai neste grupo H? Em princípio, o Ghana. Acho que o Ghana está mais preparado e mais rotinado nas grandes competições. O Ghana, que acabou de eliminar a Nigéria nos playoffs da qualificação africana, acho que foi um pouco inesperado, mas acho que o Ghana demonstrou também que tem qualidade e que também vai lutar por pontos, sem dúvida, e acho que mais até do que a Coreia do Sul vai sonhar com um apuramento, se fizer boa figura frente também à Coreia, que a meu ver parte como favorito, mas até se conseguir fazer alguma surpresa frente a Portugal ou Uruguai. César, antes de avançarmos, uma análise rápida ao Uruguai. Já falaste no crescimento com Diego Alonso, individualidades que queiras destacar. Há muitos jogadores bem conhecidos dos portugueses, Coates, Ugarte, Darwin, enfim, há aqui muito... Há até o próprio Soares, muitos jogadores, mas há aqui alguma questão na equipa do Uruguai, coletiva ou individual, que queiras destacar também? Sim, a seleção uruguaia cresceu. Realmente, o Messi Tavares, que era o antigo treinador, participou de 5 Copas do Mundo com a seleção uruguaia, mas realmente o ciclo dele tinha encerrado. Para o bem da Celeste Olímpica, o Diego Alonso assumiu e faz um bom trabalho. 4 vitórias consecutivas, levou a Celeste à Copa do Mundo. Individualidades, tem aquelas que todos sabemos, que é o final de ciclo, né, da seleção uruguaia. Sim. Do Cavani, Soares, Godin. Então, assim, tem algum Muslera, que eu creio que vai ser até o guarda-redes reserva. Então, tem alguns jogadores da seleção uruguaia que são os destaques, mas é o final de ciclo, é o último tiro que eles têm, vamos assim dizer, de fazer uma boa campanha em um Mundial. Mas a seleção uruguaia sempre vem revelando alguns jogadores, como o Ugarte do Sporting, como o Palestra, que também é um meio avançado, que é do Manchester United, mas está emprestado ao Alavés, nem está jogando muito no Alavés. Ronald Araújo também, o defensor, que na seleção uruguaia do Barcelona, que está muito bem, e na seleção uruguaia também, ele deve compor a lateral direita, ele pode jogar tanto como defensor como a lateral direita. Então, assim, a seleção uruguaia, Valverde, que é o melhor meio-campista da seleção uruguaia, Arrascaeta do Flamengo, que é aquele jogador que pode ser aquele homem criativo do meio-campo uruguaio. Então, em termos de individualidades, tanto de velha geração quanto da nova geração que está sendo fornecida assim, pelas formações uruguaias, está bem. O Uruguai realmente está bem fornecido de atletas. A questão era realmente encontrar o treinador que poderia desenvolver essa seleção. Para o azar da seleção portuguesa, parece ter encontrado esse treinador, e esse treinador ainda vai ter tempo de evoluir da seleção uruguaia. Mas a seleção uruguaia geralmente joga no 4-4-2, meio campo muito forte, tentando utilizar muita marcação, uma transição ofensiva que tem de ser mais rápida que outras seleções. Então a seleção uruguaia não é uma seleção, é uma seleção realmente que vai entrar para buscar a classificação. Considero inferior à seleção portuguesa em termos de individualidades. Creio que Coreia do Sul e Gana não vão fazer muita frente a Uruguai e Portugal. Coreia do Sul é uma seleção que eu considero bem mediana. Gana não é a melhor seleção africana. Tanto na minha opinião, Gana fica atrás até de Costa do Marfim, por exemplo, e a Argélia, que não foram para o Mundial. Então, assim, Portugal e Uruguai têm tudo para duelarem realmente para o primeiro lugar. Portugal tomar o cuidado para classificar em primeiro, não classificar em segundo,
e torcer para o Brasil também classificar em primeiro. César, desculpa, eu vou ter de passar aqui novamente a palavra, porque o quarto tópico, eu próprio também estou a ler ao mesmo tempo o texto, porque o texto acabou de sair, mas o quarto tópico que tens de ser tu a começar. Fala no grupo G como o mais equilibrado, que é precisamente o grupo que tem o Brasil. Diz aqui o João que o Brasil parte como claro favorito, mas não vai ter tarefa fácil, porque na segunda vaga há Suíça, Sérvia e Camarões. E depois diz também uma curiosidade em torno destas 4 seleções. Parece que já vimos este filme. O Brasil teve a companhia da Sérvia e da Suíça no grupo em 2018. Naquele ano foi a Costa Rica que acabou por fechar esse grupo. E o Brasil passou em primeiro e a Suíça em segundo. Achas que a história se vai repetir? Eu creio que a história vai se repetir. Eu creio que o Brasil vai classificar e vai classificar em primeiro lugar. Lógico, também é um grupo um pouco perigoso. Vale lembrar que a Suíça classificou em primeiro no grupo que tinha Itália e a Sérvia classificou em primeiro no grupo que tinha Portugal. Então, assim, são adversários que o Brasil tem que ter mais atenção. Só que, por mais que seja equilibrado, eu até considero o grupo G um pouco equilibrado. Eu acho que a seleção de Camarões, que é uma seleção um pouco mais enfraquecida, e vale enaltecer também, claro, a classificação de Camarões sobre a Argélia, coisa incrível. A Argélia faz o gol aos 118 minutos, e na sequência o Camarões ainda faz outro gol que consegue a classificação, o apuramento, mas é uma seleção mais enfraquecida em relação às outras seleções do grupo. Eu creio que é um grupo um pouquinho mais realmente regular, só que o Brasil é favorito para classificar em primeiro e, em parte técnica, o Brasil sobressai com até certa tranquilidade, por assim dizer, da Suíça, da Sérvia e principalmente Camarões. É tomar cuidado realmente em jogo físico. A Sérvia gosta de fazer bastante jogo físico, o Brasil saber encarar esse adversário. Felizmente, a seleção brasileira não está tão acostumada com jogar com jogos contra as seleções europeias, uma vez que foi criada a Nations League, então os europeus jogam contra os europeus e os sul-americanos praticamente jogam apenas contra os sul-americanos. Então, assim, a seleção brasileira vai ter esse desafio pela frente, mas eu creio numa classificação. Pedro, estava o César aqui a tocar no ponto do grupo mais equilibrado, e eu confesso que quando olhei para os grupos fiquei aqui muito na dúvida de se haveria algum grupo da morte, digamos assim. Temos, claro, o grupo da Espanha e da Alemanha, se bem que as equipas que vão calhar nesse grupo teoricamente não têm assim muito poderio para ombrear com a Espanha, com a Alemanha, o Japão, seja a Nova Zelândia ou a Costa Rica, que são das mais débeis, provavelmente, em termos coletivos. Mas há aqui também um grupo que eu queria te perguntar, se concordas ou não. O grupo da Bélgica, Croácia, Marrocos e Canadá. Parece-me um grupo até bastante equilibradinho, mas diz-me do teu lado, qual é que achas que é assim, o grupo mais equilibrado? O grupo F é um dos mais equilibrados, sem dúvida, Mário. Também eu tenho alguma curiosidade, apesar de não ser um grupo muito equilibrado, porque aqui há um claro favorito. Estou a falar do grupo C, a Argentina é favorita, mas tenho alguma curiosidade para ver quem é que passa entre o México e a Polónia, principalmente. Depois, acho que são estes dois grupos que me despertam. Não há assim um grupo da morte como houve noutros tempos, não é? Não há assim aquele grupo que causa algum medo. Há grupos que têm um ou dois favoritos claros, e não há assim um grupo que se destaque de poderio relativamente aos outros. Ora bem, nós agora, Gonçalo, vamos avançar. Temos aqui, no terceiro ponto de interesse que o João Pedro destacou, a tarefa mais facilitada. Ou seja, no grupo A, não era preciso adivinhar muito para qual seria aqui a ideia do Gonçalo. Diz que os países, aliás, do João Pedro, diz aqui o João que os Países Baixos são os principais favoritos. Depois há Equador, Senegal e Qatar, naturalmente. Gonçalo, eu não sei se concordas, mas eu vejo aqui o Senegal como o segundo candidato a seguir em frente com os Países Baixos. O que é que achas? A mim parece-me claro, sim. Os Países Baixos são o grande favorito do grupo. Em teoria, o Senegal a seguir é a equipa mais forte. Este grupo que acaba por ser um grupo que está um pouco nivelado por baixo, não é? Já sabíamos que haveria esse risco. Jogo de abertura, Qatar-Equador, deste Mundial. Exato. Já sabíamos que haveria esse risco, por assim dizer, uma vez que o Qatar, que é uma seleção que nunca tinha estado no Mundial, vai diretamente para o pote 1, apenas por ser o organizador. E mesmo assim ainda poderia ser pior, digamos assim,
porque do pote 2 poderia ter calhado uma seleção não tão forte como os Países Baixos, e tínhamos um grupo ainda mais nivelado por baixo. De qualquer das formas eu acho que de qualquer das formas vai ser um grupo equilibrado. O Senegal é claramente mais forte, lá está em teoria, do que o Equador e do que o Qatar, mas principalmente o Equador se calhar pode fazer moça, e aliás nós vimos naqueles dois particulares de Portugal com o Qatar, que o Qatar também tem alguns jogadores, sobretudo a nível ofensivo, tem lá 2 ou 3 jogadores interessantes até, e vamos ver contra este tipo de seleções o que é que eles poderão fazer, mas também é uma seleção muito inexperiente, como eu dizia, é o seu primeiro Mundial, portanto, sim, sem dúvida que este é o grupo que se destaca menos em termos portanto, dos nomes das seleções que lá estão presentes. Ora, temos no segundo ponto de interesse, jogo grande da fase de grupos. Eu também acredito que saibam de qual é que estamos a falar. Naturalmente, Espanha, Alemanha. Ora bem, Pedro, para este jogo, enfim, é natural que seja o jogo mais esperado de todos eles. É o jogo grande desta fase de grupos. Há mais algum jogo que tu destaques, além deste Espanha-Alemanha, para terem atenção nesta fase de grupos? Olha, desde logo o Portugal-Uruguai. Acho que vai ser um jogo bastante interessante, com Portugal a assumir mais o jogo, mas com o Uruguai sempre a tentar criar perigo, nomeadamente através das transições rápidas e através da meia distância. Depois, parece-me que... Desculpa, não estou a conseguir ver os jogos, que a minha internet está um pouco lenta. Mas temos aqui o Argentina-México, por exemplo. França-Dinamarca, atenção, que pode ser um belíssimo jogo de futebol. Bélgica-Croácia, será bastante... Sim. Mas França-Dinamarca também penso que vai ser bastante interessante para ver até que ponto a defensiva dinamarquesa conseguirá suster o talento francês. Ora, aqui também o João Pedro diz no último ponto de interesse, pote 4 como favoritos, e diz que é o grupo B. Aqui parece claro que a Inglaterra é a favorita a passar, não há aqui grandes dúvidas, até porque mesmo do play-off, Escócia, País de Gales ou Ucrânia, qualquer um dos adversários estará ao alcance da Inglaterra. César, olhando para a composição destes grupos todos, parece-te que a Inglaterra é a que tem o grupo mais acessível? Com certeza, o sol nasceu lá em Londres, né, nessa tarde, e a Inglaterra foi realmente agraciada. Vale lembrar que no grupo da Inglaterra, pelo sorteio, ainda entraria a Arábia Saudita, né? Mas não pode entrar por causa que o Irão também faz parte da Ásia, e a Arábia Saudita acabou indo para o grupo C da Argentina, e a Argentina sorriu também com isso. Mas o grupo da Inglaterra é um grupo bem acessível, um grupo extremamente acessível. Eu acredito que a seleção norte-americana é uma seleção que, para a Copa de 2026, que também vai ser disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, vai ser uma equipe muito mais madura, muito mais técnica, muito mais com consistência no campo mesmo. Então eu creio que os Estados Unidos, para a próxima Copa, vai estar mais inteira. Agora o grupo inglês é um grupo bem acessível. Falando do grupo A, né, que a gente até rapidamente, Mário, que nós falamos do grupo A, de olho no Equador. De olho no Equador, que eu acho que das seleções que eu vi, é uma das seleções que mais se organiza bem taticamente. Não significa que é a melhor seleção, né, joga o melhor futebol, que desempenha uma equipe que vai passar o trem, que faz muitos gols. Não é isso, é lógico, tem suas limitações técnicas, mas tem alguns jogadores como Valência, como Brian, como Arboleda, como Alan Franco. A seleção equatoriana é uma seleção que desbancou, por exemplo, a Colômbia, né? A Colômbia está fora do Mundial. Então, a seleção equatoriana é uma seleção que pode surpreender nesse grupo A. Ora bem, meus amigos, antes de fecharmos aqui este nosso programa especial só de análise também aqui ao sorteio, eu vou-vos pedir aqui uma análise também em ela rápida, no fundo, aqui a 3 tópicos diferentes. Quero que, eu sei que ainda falta muito tempo, eu sei que ainda há muita coisa para mudar, mas ao dia de hoje, naturalmente, qual é que acham que é a equipa favorita, ou a equipa que vocês acham que vai ganhar este Mundial, a equipa que vocês acham que vai surpreender, vai ser a revelação, e se há algum jogador / treinador que queiram destacar para estarmos atentos durante este Mundial. Não sei quem é que quer começar. Posso começar eu, sim. Realmente isto é muito difícil de prever, até porque este Mundial ainda vai ser
vai acontecer mais tarde do que é normal. E antes de responder diretamente à tua pergunta, e até porque eu acho que há uma tendência, se bem que desde o último europeu nem tanto de considerar a França favorita nestas competições, a verdade é que os últimos 3 vencedores de Mundial acabaram por cair sempre na fase de grupos. Portanto, primeiro acho que foi a Itália em 2010, depois de ter vencido 2006. A Espanha fez o mesmo em 2014, depois de ter vencido 2010, e depois a Alemanha em 2018, depois de ter vencido 2014. E a França também. Mas não, foi no Mundial. Foi não. No Mundial? Exato. A França foi campeã do mundo em 98 e depois caiu em 2002. Isso já aconteceu à França, exatamente. E a Dinamarca, verdade estava no grupo da França. Sim. E tem acontecido, e era isso que eu estava a dizer, aos últimos 3 vencedores do Mundial. Portanto, até seria engraçado se voltasse a acontecer à França. Dito isto, eu considerava se calhar, não diria como favorito, por acaso acho que estamos numa altura em que não há uma seleção a quem podemos dizer, da qual possamos dizer que é mais forte do mundo, sem qualquer dúvida. Eu estou a gostar muito do futebol do Brasil, fez uma qualificação impecável com 0 derrotas, mas ainda assim estou com muita esperança na Espanha, porque teve uma evolução brutal e demonstrou-se isso no europeu. Portanto, se calhar considerava o Brasil a equipa favorita, já que foi esse o termo que me puseste, Mário, a surpreender talvez a Espanha, porque vem de más prestações. Portanto, em 2014, como eu tinha dito, perdeu na fase de grupos. Em 2018, se bem se recordam, foi eliminada pela Rússia nos oitavos. Eu acho que a Espanha neste Mundial vai surpreender e vai voltar a fazer uma grande campanha. Em termos de jogadores para estarmos atentos, eu estou muito curioso com Cristiano Ronaldo, porque nunca pensei ver Ronaldo aos 37 anos de idade no Mundial, e quero ver em que nível é que ele consegue chegar a esta fase da competição. E portanto acho que vai ser muito interessante, até porque há a hipótese de ser o último Mundial de Cristiano Ronaldo, e acho que todos devemos aproveitar para podermos ver este grande jogador ao mais alto nível enquanto podemos, porque ele não vai durar para sempre, infelizmente. Pedro? Olha, eu considero aqui 4 grandes favoritos. O Brasil e a Argentina parecem capazes de chegar longe e de ter um futebol consistente para chegar à final e ganharem o Mundial. Depois, e até pelo boost de terem calhado juntas no mesmo grupo, a Alemanha e a Espanha. Parece-me também este encontro logo na fase de grupos também é um boost de motivação para o resto da competição. Obviamente, mesmo com o azar dos últimos campeões mundiais, tenho sempre que incluir a França, mas um pouco menos favorita do que estes 4 candidatos. Depois, favoritos para surpreender. Eu, tal como o César, estou bastante curioso com o que o Equador possa dar, até pelo facto de não estar tão habituado a este tipo de fases finais de mundiais. Acho que não levará também tanta pressão e poderá fazer uma boa competição. E também pelo upgrade que levaram também ao Mundial, o Canadá, com o Eustáquio na frente da seleção, acho que também será uma equipa bastante interessante. Não sei se conseguirá passar a fase de grupos, mas acho que mesmo ficando pela fase de grupos, irá travar. Finalmente, César, para fecharmos. Do teu lado. Escolher uma seleção apenas, se eu tiver que escolher uma seleção, eu coloco o Brasil, embora eu não considere o Brasil o grande favorito, porque eu acho que nessa Copa do Mundo não há um grande favorito. Há, como os colegas falaram, algumas seleções que podem ser encabeçadas como postulantes maiores ao título do Mundial, mas se for para escolher uma, eu escolho o Brasil pelo crescimento, pela evolução que a seleção brasileira tem tendo. Como seleção surpresa, aí eu vou realmente para o lado surpreso da história, eu vou colocar Senegal. Senegal, eu acredito, não apenas, mas também por ter sido campeã africana e por ter, nos playoffs africanos, ter derrubado os grandes favoritos, que era o Egito. E só uma observação, rapidamente,
O Bonucci achou ruim, né? Reclamou das eliminatórias europeias, que é injusto, que a Itália ficou em segundo, depois perdeu um jogo só para a Macedônia do Norte e foi eliminado. Mas injustiça é o que acontece na África, que são mais de 50 seleções, 5 apenas classificam e ainda vão para o play-off. A Itália teve chance de classificar diretamente, mas não teve capacidade. Na África, a seleção vai para o play-off, ou seja, pode ser uma seleção que não perdeu nenhum jogo e ter sido eliminada do apuramento do Mundial, não ter classificado, enfim. Então eu coloco o Senegal como uma surpresa, sendo que Senegal, se classificar em primeiro do grupo, que eu acho que talvez tenha essa possibilidade de surpreender Países Baixos, pode pegar Estados Unidos, Irã ou uma Escócia, Ucrânia, enfim, Países Baixos nas oitavas. Ou seja, tem até um caminho para trilhar que pode, quem sabe, chegar às quartas finais, assim como chegou na Copa de 2002. Então a minha surpresa é Senegal. E algum jogador queiras deixar aqui em perspectiva? Jogador ou treinador? Não, aí eu vou puxar dois. Eu vou puxar dois que um só não vou conseguir. Messi e Cristiano Ronaldo. Eu acho que é o último mundial de ambos. Assim, os dois são maiores jogadores da história, não os maiores, mas está dentro daquele critério, naquele patamar de lenda. Então, assim, vai ser um prazer. Qualquer adepto que goste de futebol tem que olhar essa Copa do Mundo e ver o Cristiano Ronaldo e o Messi e se desfrutar do futebol deles, que infelizmente vai ser o último mundial de ambos. Muito bem, César, Gonçalo e Pedro, muito obrigado por terem estado aqui comigo a analisar este Mundial, esta fase agora de sorteio e também de conhecimento em relação a todas as seleções. Haverá muito para analisar, claro, aqui no Bola na Rede. Portanto, fiquem muito atentos, já sabem que vamos estar sempre atentos à atualidade. Hoje fizemos aqui então esta análise já depois da hora desta fase de grupos do Mundial, que está agora praticamente definida. Em junho teremos as restantes movimentações em relação às equipas que faltam, no fundo, garantir o seu passaporte, mas já está praticamente tudo definido. Portugal, recordo, com Gana, Uruguai e Coreia do Sul. César, Gonçalo, Pedro, muito obrigado por terem estado connosco. A todos os que nos vão acompanhando e que vão ver o vídeo, desejo-vos que desfrutem naturalmente do nosso tempinho aqui a analisar estas seleções e, claro, que continuem a assistir aos nossos diretos aqui nos lives do Bola na Rede TV e, claro, em todos os artigos, como hoje também já viram aqui em bolanarede.pt. César, Gonçalo e Pedro, muito obrigado. Eu despeço-me e já sabem, continuem a acompanhar o Bola na Rede, que continua muito bem. Um abraço.